Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de setembro de 2022. São 8 horas da manhã. Na Veja, dados de nova pesquisa sugerem onda a favor de Lula na reta final da eleição. 1 a cada 4 eleitores admite mudar o voto para garantir a vitória do ex-presidente no primeiro turno, diz pesquisa Genial Quest. A campanha deflagrada por Lula para tentar vencer a corrida presidencial no primeiro turno está surtindo efeito, como mostram dados da nova pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, dia 28. De acordo com o levantamento, 24% dos entrevistados dizem que mudariam o voto para que o ex-presidente vença já no domingo. Dos eleitores de Ciro Gomes, que são os alvos preferenciais da ofensiva petista a favor do voto útil, 27% disseram que mudariam para viabilizar a consagração do ex-presidente. No caso dos eleitores de Simone Tebet, que também são cortejados por Lula, o percentual é ainda maior, 30%. Entre os eleitores dos demais candidatos, essa possibilidade é rechaçada por 91%. A Quest também perguntou se os entrevistados mudariam de voto para impedir que a eleição terminasse no primeiro turno. Em outra boa notícia para Lula, só 8% responderam que sim. Na semana anterior à votação, Lula colheu uma série de dados positivos. Do total de entrevistados, 44% preferem que ele vença e 32% preferem Bolsonaro. A diferença era de apenas 7 pontos em meados de setembro. Quando perguntados sobre do que tem mais medo, 47% responderam a continuidade de Bolsonaro e 39% disseram a volta do PT. Em meados de setembro, os percentuais eram de 44% e 42%, uma situação de empate técnico. A verdade é que a onda rosa do Lula, por que onda rosa? Porque ele é um candidato de esquerda, mas não é comunista, então isso é associado à cor de rosa, não ao vermelho. Dados da nova pesquisa, então, eles sugerem essa onda a favor do Lula, que já vem sendo cantada em verso e prosa por inúmeros analistas, resultado de que todas as pesquisas estão confirmando os dados de Datafolha, IPEC e Quest. As pesquisas IPEC, FSB, BTG, todas elas estão registrando essa reação de Lula na reta final e existe a crença de que ele pode chegar à eleição do dia 2 com 60% dos votos válidos. E aqui a pesquisa Quest que fundamenta essa análise toda. Na Folha de São Paulo, Lula tem 50,5% dos votos válidos contra 36,3% de Bolsonaro. Na simulação de segundo turno, o petista tem 52% contra 38% do atual presidente. Pesquisa Quest divulgada na quarta 28 mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 50,5% das intenções de voto válidos na corrida presidencial contra 36,3% de Bolsonaro. Nos votos totais, Lula tem 46%, oscilação positiva de 2 pontos em relação à pesquisa semana passada. Bolsonaro oscilou 1 ponto para baixo e foi para 33%. Ciro Gomes manteve os 6%, assim como Simone Tebet com 5%, Soraya Tronic continua com 1%. O número de indecisos é de 5% nessa rodada, enquanto brancos ou nulos somam 4%. Os demais candidatos não pontuaram na pesquisa, que é financiada pela corretora de investimentos digital Genial, controlada pelo Banco Genial. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Aqui a gente vê a relação de candidatos e percentuais que tinham.
O Lula aparece com 46, ele tinha 44, Bolsonaro 33, ele tinha 34, Ciro 6, ele tinha 6, Simone 5, ela tinha 5, Soraya 1, e é isso aí, são esses que pontuam. Então você tem 11, 12, 45% dos votos da soma dos adversários de Lula, e ele então, na margem de erro, ele vence em primeiro turno. E a campanha de Lula busca interlocutor no STF em caso de vitória. E o nome, óbvio, é do ministro Ricardo Lewandowski. A campanha de Lula já discute nomes para pavimentar o diálogo com o STF caso ele vença a eleição. O eventual novo governo precisa abrir um canal de interlocução com a Corte para tratar de pautas importantes para o Executivo e reativar as relações institucionais com o Judiciário bombardeadas por Bolsonaro. E a escolha óbvia é o Lewandowski. E continua a violência bolsonarista tentando intimidar os eleitores de Lula e do PT. Uma mulher com a bolsa estampada com a imagem de Lula é espancada no Distrito Federal. Só bateu, não levou nada. Isso é o que prova o viés político do ataque. Essa senhora, ela não teve nenhum objeto roubado, ela foi atacada pelas costas, levou um pontapé nas costas, foi jogada no chão e o agressor fugiu sem levar nada, mostrando que o objetivo era intimidar as pessoas com esse tipo de agressão. E o Tribunal de Contas da União investigará parcerias das Forças Armadas para a produção de remédios. Uma das parcerias feitas com o Ministério da Saúde tem aquisições que somam mais de 500 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União vai investigar parcerias entre o Ministério da Saúde e laboratórios das Forças Armadas para a produção de medicamentos. O pedido foi feito pelos deputados Áureo Ribeiro, primeiro vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e Jorge Sola. Os parlamentares suspeitam que as transferências de tecnologia no âmbito das parcerias poderiam estar motivando aquisições irregulares de medicamentos com burla ao dever de licitar, envolvendo, por exemplo, a aquisição de Viagra pela Marinha. E Gilmar Mendes suspende processo na Justiça sobre cobrança de 18 milhões em impostos de Lula e do Instituto Lula. A apuração começou a partir de informações coletadas na Operação Lava Jato. Ministro do STF entendeu que supostas provas que basearam o caso não poderiam ser usadas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu no fim da noite de terça-feira um processo na Justiça Federal de São Paulo que apura a cobrança de impostos de cerca de 18 milhões de reais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Instituto Lula. O ministro atendeu a um pedido da defesa do petista. A apuração é um desdobramento da Lava Jato e envolve a cobrança de créditos tributários. Com a decisão, também ficam paralisados procedimentos na Receita Federal que tenham relação com o caso. E o uso da camisa do Brasil, da seleção brasileira, vira motivo de preocupação nas eleições. O uso de camisetas da seleção brasileira por mesários pode provocar animosidades nas sessões eleitorais do país, diz a entidade. Integrante de entidades da sociedade civil que fazem parte do Observatório da Transparência da Eleição pediram na segunda-feira ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que leve ao plenário da Corte uma proposta de resolução para proibir o uso de camisetas da seleção brasileira por mesários. Segundo informaram a reportagem dois participantes do encontro, a proposta teria sido apresentada pela Associação Juízes para a Democracia. E Alckmin diz ao mercado que Lula fará gesto magnânimo caso ganhe a eleição. Ex-tucano, candidato a vice, tenta amenizar a resistência do setor à candidatura do petista. O fato é que Geraldo Alckmin, ele realmente foi uma escolha genial do Lula. Ele conseguiu dobrar as resistências do mercado financeiro, os banqueiros, ruralistas que estão todos convergindo, e figuras como, por exemplo, Joaquim Barbosa, não é?
o grande algoz do PT, que agora apoia Lula, tudo isso se deve basicamente a Geraldo Alckmin, André Lara Rezende, também um dos pais do Plano Real. São incontáveis os apoios que Alckmin tem angariado para Lula, tornando a eleição de 2022 uma eleição plebiscitária e de uma frente ampla jamais vista antes nesse país. E site de Lula sofre ataque hacker com mensagem pró-Bolsonaro e provocação ao TSE. Ataque é reivindicado pelo mesmo grupo que fez ações contra o TSE. A página oficial de Lula sofreu um ataque hacker na terça-feira, dia 27, e passou a exibir um espaço dentro da página uma montagem do candidato preso com um vídeo que toca com uma música de apoio a Bolsonaro, candidato à reeleição. A página principal do site não sofreu mudança e o acesso continua intacto. Os invasores conseguiram, a partir do domínio lula.com.br, gerar um link específico dentro do mesmo site para hospedar o conteúdo. O ataque é reivindicado pelo Cyberteam, o mesmo grupo hacker que assumiu a autoria de ataques ao TSE. E no site dizia a seguinte mensagem: Lula, por que você não contrata técnicos de informática do TSE? KKK, SIC, diz o texto. Os hackers ainda deixaram uma referência solidária ao hacker de Uberlândia, Marcos Roberto Correia, preso em março de 2021, por suspeita de envolvimento com o vazamento massivo de dados de 200 milhões de brasileiros. E por fim, Lula diz a empresários que o governo Bolsonaro é fruto de injustiças da Lava Jato. O presidente critica a investigação em resposta a pedido do banqueiro André Esteves para que políticas boas do governo não fossem canceladas. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.